Ontem, dia 31, Dia Mundial sem tabaco, sem cigarro, sem fumo. E é este assunto que a gente dá continuidade aqui no estúdio da Rádio Menina com o Dr. Leandro Guedes, que é clínico geral, Caleb. É isso mesmo, falar sobre esse assunto importantíssimo, principalmente sobre o que é composto cigarro. Bom dia, doutor Leandro. Bom dia, Caleb. Bom dia, Dilson. É importante falar sobre o cigarro, porque é muito prejudicial à nossa saúde. E não podemos esquecer de falar sobre a constituição dele, o que é que tem no cigarro. O cigarro ele é constituído de formaldeído, pesticidas, cianeto, que é um gás tóxico, mercúrio, que é um metal pesado, arsênio, alcatrão. Então, quando você vê lá no dedo da pessoa aquele amarelo, a cor amarelada, isso, até no bigode muitas pessoas, né? Isso, ou então nos dentes amarelados, está relacionado ao alcatrão. E não podemos esquecer que ele é carcinogênico, ou seja, ele é que faz o desenvolvimento do câncer, daquelas células cancerígenas. Benzeno, usado na produção do petróleo. Amônio, usado em produtos de limpeza. E cádmio, componente ativo do ácido da bateria, ou seja, ele tem todos esses componentes dentro de uma substância que, sinceramente, em minha opinião, não poderia estar sendo vendida. É, para mim, uma substância muito perigosa para gente. Pesticida. Tudo isso você coloca para dentro do corpo, né? Quem está fumando, né? Para dentro do seu... Cada cigarro tem isso aí, né? Cada Exato. um. Né? Tem butano também. Butano usado em líquido para isqueiro. Nossa Senhora. E outras coisas mais. E o que faz com que o cigarro, a pessoa fique dependente dele, precise dele? Qual que é dessa substância? É a única substância que não falamos ainda e a principal, que é a nicotina, né? A nicotina é que dá essa dependência, que é pior até que outras drogas. É difícil de você parar mesmo, é a nicotina que gera essa dependência. Deixa a pessoa viciada. Que mesmo. É proposital, né, doutor? É proposital. Até dizem, né? A própria OMS, ela diz que o tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável em todo o mundo. Evitável. Quer dizer, se você sabe que se não fumar, você vai viver mais. Exatamente. Mas mesmo assim você fuma. Questão da sobrevida, né? Exatamente. Trabalhei muito tempo aqui em Balneário Camboriú, ali no posto dos estados, e a gente fazia muito aqueles grupos de tabagismo, e era muito interessante, fazíamos grupos, porque hoje para você tratar, para você fazer com que a pessoa pare, o principal é ela entender que ela tem que querer parar. Uhum. E com isso você tem que fazer um grupo, várias pessoas falando sobre as experiências dela, o porquê que ela fuma. Muitas vezes está relacionado à ansiedade, aos problemas do dia a dia, e nós estamos passando por situações complicadas no nosso país, e com isso cria mais ansiedade, e as pessoas acabam utilizando o cigarro como uma fuga. Problema, né? Nós temos um exemplo aqui, junto de nós, na entrevista, que é o Adilson de Souza, né, Adilson? Que com muita força de vontade está vencendo esse hábito, que é um vício, né, degradante aí para a saúde, como já está dizendo o doutor Leandro. Hoje está fazendo 5 meses. Ó, parabéns para você. Espetacular. Que eu me livrei. Dia 1º de janeiro, a gente espera uma data, né? Enfim, mas aconteceu. Eu digo assim, não quero mais. Pronto, acabou-se. E botei na minha cabeça. Aí né? que tá. Criei objetivos, coloquei 3 balõezinhos aqui. Motivo 1, 2 e 3. Né? Vamos lá. Vou até relacionar, para o senhor ter um exemplo. Coloquei minha saúde, coloquei meus filhos que pediram para mim ficar até mais um pouco aqui nesse mundo para ver os netos, e coloquei o financeiro. Cada vez que me dá vontade eu penso nisso. Não tenho vontade mais. É exatamente isso que nós fazemos nos grupos de tabagismo. A gente pede para a pessoa, para o paciente, o que é que ele quer colocar como um sinal ou algo. Quando ele vê o cigarro, ele necessita lembrar de algo. Associa daí. Associar. Se você se olhar no espelho e você vê que você está envelhecendo, lembre-se do cigarro. Ou quando você for pegar um dinheirinho para ir pagar alguma conta, lembre-se que você também está gastando com o cigarro.
Muitas vezes as pessoas não observam e não tem ideia do gasto que acaba sendo com o cigarro dela mensal. É só somar, perdão, somando, né, eu somei, dava em torno de R$3.000 ano. Ano! É uma viagem no fim do R$3.000 ano. por Pois é. ano. Um baita de um passeio. Olha só. Poderia ir conhecer lugares, Exato. né? Lugares que com Ano. certeza a gente gosta de viajar, novas culturas, né? Exatamente. E aí são outras questões também relacionadas à saúde, né? Essa problemática que é o fumo, né, doutor? Que começa muitas vezes muito cedo, até por uma questão cultural familiar, né? Exatamente. Antigamente a cultura se tornava uma coisa meio bonita, né? É verdade, né? Antigamente era bonito, Aparecia né? aquela propaganda com aquele Cavalo. aquele Era cavalo, bem um vestido, cowboy, né? E fazia com que carrão. as pessoas gostassem daquilo. E com o tempo, graças a Deus, foi mostrando que aquilo ali não era interessante e começaram a tirar de restaurantes, né? Hoje não pode mais essas publicidades, né? Não pode mais. Então, graças a Deus, amenizou isso, né? Quais as doenças que podem ser geradas através do tabagismo? Caleb, são várias doenças, né? Dentre elas, a principal que é o câncer, que normalmente o pior deles, que é o pulmão, que 85% dos cânceres é por um fumo ativo e 5% deles de um fumo passivo, que não pode esquecer disso. Uhum. Eu não fumo, posso ter câncer posso ter câncer de pulmão? Posso, se eu tiver ao redor de pessoas que fumam. Tá fumando junto. Eu estou fumando junto, eu estou aspirando aquilo ali. Já vi gente no E carro pior. com criança dentro do carro, Exato. aí abrem as janelas e eles estão fumando, a criança na cadeirinha atrás. Já vi cenas assim. Já tá Edilson. fumando. A criança tá fumando junto. Tá fumando junto. E não tem filtro, né? Isso gera também dependência? Não gera uma... Porque ela está Não. ali todo dia, talvez, né? Porque todo dia tá levando pra escola Não, aquela não- fumaça. Não acaba. Não... Ela não gera essa dependência, Sim. porque ela não tá querendo aquilo Mas ali. uma predisposição. Mas é uma predisposição. Interessante. Não deixa A de questão ser. do parar também, como o Adelson, que está aqui conosco agora no WhatsApp, mandando um recadinho, ele disse assim, eu fiz um planejamento para parar de fumar. Comecei a diminuir aos poucos. Dia 15 de novembro deste ano, completa 10 anos que eu não fumo mais. Nossa, 10 anos, cara. Parar radicalmente, parar aos poucos. Qual é a orientação para o que se dá ao paciente? Certo. Parar radicalmente, na maioria das vezes, os meus pacientes... eu sou responsável por uma clínica particular ali em Camboriú, a Preventimed, e os meus pacientes, eles chegam mais com uma patologia, uma doença. Eu tô lá com um problema cardíaco, descobri que eu tenho uma doença cardíaca, descobri que eu tô com uma trombose, algo assim, a pessoa ela se assusta, para radicalmente. Agora, parar radicalmente sem você levar um susto, você cria uma ansiedade muito grande e você gera uma doença emocional. Uhum. Então, não é indicado. Normalmente tem que ser paulatinamente. Com isso, temos medicações para isso hoje em dia, tanto orais como aquelas nicotina transdérmica, entende? Geralmente quem para, a pessoa sente muita fome, né? Parece que ela Exato. substitui, dá uma vontade de comer loucamente a qualquer hora do dia. Tanto é que a gente Aí orienta... as pessoas sabem, vou parar de fumar, eu vou ficar gordão, gorda, o gordo, enfim, né? É outra situação que nos grupos de tabagismo a gente sempre conversava. O que é fazer? Várias pessoas falam, olha, eu consigo tirar aquela dependência de segurar o cigarro com os 2 dedos pegando uma caneta. Olha só. Ou eu consigo pegar um cigarro, não ligar ele e ficar com ele aqui. Eu não estou fumando. Mas você está em contato com ele. Então, isso eu não indico. Bala. Colocar algo na boca. Bala. Tudo isso faz com que você tente não procurar o cigarro. E ficar longe. Né? Ficar longe das pessoas. Evitar diretamente, né? Exatamente. Interessante. E outras doenças causadas, doutor? Então, além do pulmão, língua, garganta, estômago, bexiga. 50% do câncer causado é pelo tabagismo em bexiga. 50%? 50%. Temos também doenças cardiovasculares, que são placas de ateroma que entope a artéria.
como por exemplo, gerando o infarto, gerando o acidente vascular cerebral. Que hoje em dia está em voga. Exato. Muito, né? Aí a gente iria aqui longe para falar a respeito de qualidade de vida, de sedentarismo, de alimentação. Aí isso é uma das coisas que a gente fala quase todas as consultas. E eu já ouvi a seguinte frase dizendo o seguinte, pessoas afirmando, mas o fulano lá morreu com 100 anos fumando, né? Mas justifica? Não justifica. Quantos morrem, né? Fumando também, né? Uma desculpa. Uma desculpa, né? Sempre o fumante ele vai tentar arrumar uma desculpa para justificar o seu ato, né? E também em outros assuntos, não só o fumo. Se a medicina fosse uma matemática, se ela fosse exata, isso poderia ser. Mas a medicina ela não é exata. Cada organismo age de uma forma diferente. Então, eu posso fumar 10 anos e ter um câncer. Eu posso fumar 100 e não ter nada. Então, a família, não tem. O principal é não fumar. E essa questão do câncer pode vir de família também? Tem sim. Hereditário, né? O câncer não deixa de ter uma genética, né? Assim como quase todas as doenças, a genética ela é necessária a gente colocar em pauta, a gente colocar como um tópico. O Di Domênico, ele perguntou o seguinte, sobre aquele cigarrinho de palha, aquele fumo de rolo, fumo de corda, que antigamente meu avô fumava, fazia, né? Aquilo também faz tanto mal quanto o cigarro ou não? Um pouco menos. Mas faz mal. Mas faz mal. Narguilé. Você está inalando algo. Essa inalação vai para o teu corpo. E isso não é bom para o nosso corpo. Não é para isso, né? Não é para isso. A questão do narguilé e narguilé, como que é? Então, vejo muitos jovens, doutor. Pois o narguilé hoje, o que eu observo? Algo novo, né, que veio com gostinho, né, mas ao mesmo tempo também tem pesquisa dizendo que é prejudicial. Então, mesmo a pessoa não inspirando, né? Porque eles dizem que somente fazem a fumaça e soltam. Tipo o charuto. Mas está em contato com a boca. Exatamente. O charuto, né? O charuto não se traga, como se fala, não se traga, né? Você faz até, hoje em dia, as pessoas utilizam como uma comemoração, né? Chique e tal. O cara que fuma um charuto cubano, por exemplo. Para comemorar. Né? Exato. Faz mal. Faz mal, está em contato, é uma substância química. Está em contato com boca, com língua, com garganta, né? Assim como outras substâncias. Não vamos só falar aqui do cigarro, chimarrão. Se você tomar demais, tem muitas vezes ele gera câncer de garganta. Então é algo quente, né? E tem uma química, uma erva, e ele pode gerar câncer de garganta. Tem lá a participação, o Sérgio diz assim, bom dia, Adilson e Caleb, eu parei de fumar há 20 anos quando minha esposa deu a notícia que estava grávida da minha filha caçula. Exatamente. É o que nós acabamos de falar a respeito de alguma coisa que leva você a parar de fumar. Uma doença ou, por exemplo, uma gestação. Que seja bom então, né, doutor? Por quê? Porque eu não quero fumar perto da minha esposa que está grávida ou da minha filha que vai nascer. Entende? Então, é dessa forma que você consegue parar radical, porque você colocou isso na tua cabeça e você não quer resolver, não quer o mal para uma determinada situação, ou para você, ou para tua esposa, ou para teu filho. Agora, se você quer parar sem ter algo radical e que você não está completamente pensando mesmo nisso, certo disso, paulatinamente com medicações. Devagarinho. Agora, doutor, em relação a... Parei de fumar agora. Tipo, Adilson, 5 meses, hoje faz 5 meses que o Adilson parou de fumar. Parei de fumar e quanto tempo o meu organismo vai expelir a questão da nicotina? Tem informações em relação a isso? Na verdade, assim, o que dizem é que depois de 10 anos, mais ou menos, que você parou de fumar, o pulmão se torna normal como se você não tivesse fumado. Se regenera. Isso. Depois de 10 anos? 10 anos, mais ou menos. Tá longe. Tem tempo ainda. O Sérgio já tá com o pulmão 2 vezes novo, porque faz 20 anos que parou de fumar. Aí agora o Gerson estava nas ruas, foi entrevistou várias pessoas de várias idades. 3 pessoas, né? Eu acredito que de diferentes idades. O último era um jovem. Aí até a pergunta foi estranha. Ele perguntou, fuma? Aí o cara perguntou, o quê?
Aí tem algumas pessoas que eu já vi, né, e que a gente conhece, tem gente que não fuma cigarro e fuma maconha. Sim. E diz assim, nah, o cigarro é que faz mal, a maconha não faz mal, a maconha é legal. Maconha é prejudicial também. Não necessariamente da mesma forma que o cigarro, mas através de outras situações. A maconha, queira ou não queira, ela gera uma alteração nos neurônios e você acaba... E neurônio ele não é reversível, né? Ele não faz a... como é que eu posso dizer para você? Essa é a reversibilidade mesmo. E com isso você perde neurônio e vai se tornando uma pessoa com mais dificuldade de interpretação, com mais dificuldade de leitura, de entendimento das coisas. Então a pessoa se torna, entre aspas, burra, né? Perfeito. O Valdir, né, parou de fumar faz 27 anos, mas ainda gosta do cheirinho do cigarro. Né, e coloca um sorrisinho. E outra pessoa que deixou de fumar devido ao nascimento do filho, fumava 2 a 3 carteiras por dia. Joguei fora, nunca mais coloquei um cigarro na boca. São exemplos aqui de pessoas que estão nos acompanhando também. Bacana demais. É isso aí. Parabéns, Sr. Valdir. A questão da gestante fumar, doutor Leandro. Certo. Você já teve contato com alguém assim? Já. Trabalhei muito tempo em programas de saúde da família, gosto e acho muito difícil de largar. Atendo, sim. A gente acaba encaminhando muitas vezes até para alto risco, né, dependendo da idade, de outras comorbidades, mas a gente tenta de toda forma explicar para a gestante que o cigarro ele faz mal para ela, que ele faz mal principalmente para o filho, né, para o feto. O que acontece? O cigarro ele gera prematuridade e essa prematuridade faz com que ela possa ter complicações no parto, né? Gerando doenças, gerando problemas. Então a gente tenta de toda forma fazer o quê? Uma prevenção, orientando parar o cigarro e com isso não ter qualquer outro comprometimento. Então a recomendação é não fumar, né, doutor? Não fumar. É uma substância que não tem porquê você criar essa dependência. Não tem porquê. É você que faz aquilo. Você não nasceu sabendo que existe isso. Não precisa. Interessante demais. Essa entrevista é esclarecedora, isso porque 31 de maio é Dia Mundial Sem Tabaco, né, Adilson? E nós hoje, nessa sexta-feira, relembrando essa data importantíssima. Muito obrigado, doutor Leandro Guedes, clínico geral, como nosso convidado e entrevistado de hoje. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Caleb. Obrigado pelo convite, Adilson. Quando precisar, estamos às ordens.